girando o assunto por aqui, gente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele acabou não citando nomes, mas fez um apelo para eleitores votarem a favor da democracia. Por meio de nota, Fernando Henrique defende pautas que fazem parte do projeto político de Lula, incentivando inclusive que o eleitorado faça o mesmo. Ao ser informado sobre esta afirmação de um dos principais ícones do PSDB, o candidato à presidência da República pelo PT, Lula, se manifestou positivamente. Em cumprimento de alguns compromissos de campanha no estado do Pará, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, voltou a fazer algumas críticas a Lula e nós vamos ouvir o que os dois disseram hoje. Para mim, todo o apoio que vier para a gente levar essa eleição logo, eu acho que é melhor para todo mundo. Eu agradeço as pessoas que estão demonstrando confiança agora. Eu fico feliz, obviamente, agradecido. Eu espero que mais gente saiba o que está acontecendo no Brasil e que mais gente se defina, porque a chapa Lula e Alckmin efetivamente é a chapa que pode ser eleita e recuperar esse país. Nós dizemos não ao aborto. Nós dizemos não à ideologia de gênero. Nós dizemos não à legalização das drogas. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão. Tenho certeza, continuaremos fazendo o nosso trabalho, reconhecido dentro e fora do Brasil. Muito bem, gente. Depois de alguns minutos da divulgação dessa nota feita por Fernando Henrique Cardoso, o PSDB comunicou oficialmente que segue em defesa da candidatura da senadora Simone Tebet, do MDB. Piperno, há quem diga que aqueles pontos listados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nessa nota oficial se remetem ao Bolsonaro, que ele estaria fazendo uma intenção de voto ao Bolsonaro. Como é que você vê isso? Uma intenção de voto ao Bolsonaro, isso, falando em democracia, em meio ambiente, saúde. Não era o caso, né? Não era? Não era o caso. E, aliás, ontem, inclusive, até eu disse aqui, né, que o diretor executivo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Fausto, havia declarado apoio ao Lula, mas é óbvio que o presidente Fernando Henrique Cardoso não fez a mesma coisa. Ele publicou essa nota e ele nem vai, inclusive, declarar apoio a ninguém nesse primeiro turno, até porque ele é o presidente de honra de um partido que tem a vice na chapa da Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli. Então, é óbvio que Fernando Henrique Cardoso não vai indicar, não vai declarar apoio a nenhum outro candidato que não seja. Precisa, Piperno, depois dessa nota? Precisa. Não ficou subentendido? Não, então, o subentendido não é um apoio explícito, né? Não é exatamente você pegar e falar, olha, eu voto no João, no José, e levar, por exemplo, para o eleitor mais distante, falar, olha, eu apoiei esse cara. É óbvio que ele deixa claro, ele deixa subentendido, como você disse, que ele não vai apoiar, que óbvio que ele está há anos-luz aí do presidente Bolsonaro. Mas, ao não fazer esse gesto de apoiar explicitamente o Lula, é claro que isso é encarado também como talvez um apoio mais distante para um segundo turno. Agora, nesse momento, não. Muito bem. Constantino, como é que você viu essa nota? Uma incrível surpresa. Então, quer dizer que o sociólogo marxista que começou com um regime de cotas raciais no Brasil, que dava dinheiro na mão do MST, invasor de propriedade, que entregou a faixa com lágrima nos olhos quase para o metalúrgico, ele vai fazer aquilo que todo tucano está fazendo, descer do muro do lado esquerdo, caindo no colo do PT. Uau! Surpresa para 0 pessoas, né, Paulo? O Fernando Henrique tem lá algum mérito, né, no plano real, no governo dele, que foi acusado pela turma do PT de neoliberal, vejam só, mas é tucano, é social-democrata, é esquerda, é progressista, entre aspas, tem essa visão toda de esquerda ultrapassada, e ele, no caso dele, talvez alguns acham até mais gagá, não sei, mais velho, mas começou a falar de legalização de maconha, começou a enveredar por esse caminho, então assim, nada surpreso, né? Quer dizer, os tucanos assinaram aquela cartinha. O Miguel Reale Júnior, tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Eu perguntei, você está querendo salvar a democracia
ao lado de fundadores do PT, como Greenhalgh, e qual é a grande ameaça concreta que o governo Bolsonaro representa? Ele ficou nervoso, deu piti no Jornal da Noite, da Jovem Pan. Então, assim, isso é o destino de todo tucano, né? Fingir que está lutando pela democracia ao lado de corruptos totalitários que defendem Nicarágua, Venezuela e Cuba. Uau, ninguém está surpreso com isso, né? Ninguém. Então, de novo, Paulo, o teatro das tesouras está escancarado e isso é muito saudável para o país. Hoje em dia, graças ao Bolsonaro, o estranho no ninho, a areia na engrenagem, o Lula disse, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil hoje e precisa se posicionar. Todo mundo sabe, né? Os monstros do pântano que querem retomar com o velho sistema carcomido, com a engrenagem que precisa ser azeitada da corrupção, da roubalheira, estão desesperados com o governo Bolsonaro. E estão todos eles unidos nos 50 tons de vermelho contra o único presidente de direita desde a redemocratização. E aí vem essa grita toda, uau, estamos todos unidos, frente ampla. Aí você olha, tá lá, do Boulos aos tucanos. É tudo canhota. E do outro lado a direita. Tá tudo certo. Pelo menos a estratégia das tesouras, o teatrinho foi por água abaixo. Cris. Eu acho que vale reforçar essa história do teatro, mesmo que acabou. Agora é vida real que a gente está vendo, né? E vida real há divergências de opinião e não farsas como no teatro. A gente vê, engraçado, uma definição pela esquerda de democracia como alternância de poder. E isso é verdade, alternância de poder é retrato da democracia. Só que não havia alternância de poder. Não havia. Havia uma troca ali num conluio, numa farsa mesmo, num teatro, e bem definido aí por esse termo teatro das tesouras, porque era PSDB, PT, PSDB, PT, ou PT, 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 PSDB, PSDB, não saía disso, né? E aí o Brasil patinando ali, em alguns momentos teve algumas fases boas, mas nos últimos 20 anos aí só vivemos desgraça, né? Entrou PT para frente, começou mensalão, depois petrolão, enfim, liberação dos nossos maiores acúmulos de fortuna ali no BNDES para ditaduras estrangeiras, faltando dinheiro aqui, porto ultramoderno em Cuba quando faltava investimento em porto aqui, Bolívia sequestrando nossa petroleira, nossa Petrobras lá e sob aplausos do ex-presidente Lula. É assim mesmo que tem que ser feito. Nosso dinheiro indo pelo esgoto da corrupção e eles achando isso tudo lindo. Isso é muito democrático. É assim mesmo que a democracia se sustenta. Então, quando o Fernando Henrique começa ali dizendo apoia a democracia, a gente fica pensando, opa, caiu na real, tá de olhos abertos, agora ele vai alertar os que ainda o seguem, que há um risco iminente à democracia, inclusive com institutos de pesquisa tentando inflar uma candidatura que, vamos sempre lembrar, não é possível ser normalizada, de alguém que saiu da cadeia, da prisão, cumprindo pena por corrupção, condenado em 3 instâncias, por causa de uma manobra de um judiciário completamente aparelhado que inventa uma filigrana jurídica ali para descondenar o condenado e trazer ele de volta à cena política. Então, nada disso é democrático. A população não é idiota e está acompanhando política cada vez com mais interesse e entendendo como é que as coisas funcionam. A população sabe que democrático é quem defende as liberdades, quem defende o respeito à Constituição, doa a quem doer. E quem segue não só a Constituição, mas as outras leis, o Código Penal, por exemplo. Se alguém se sentir ofendido por causa da liberdade de expressão que é garantida a todos os brasileiros, essa pessoa processa quem o ofendeu e vai lá pelas vias do Código Penal tentar algum ressarcimento ali por injúria, calúnia, difamação, ameaça, e não como esses ministros aí desse STF aparelhado vêm fazendo. Então, defender democracia não é nada disso que eles andam pregando nessa bolha esquerdista, não. Serrão, como é que está a vida daquele petista raiz, hein? Aquele justamente que disse que o impeachment foi golpe e que hoje está ao lado de alguns ex-golpistas. Olha, a vida dessa turma está um inferno total, porque a incoerência está caindo na cabeça deles e com certeza doendo. Por quê? Essa última do presidente Fernando Henrique Cardoso foi lamentável. Que fim de carreira deplorável. Tanto para ele, quanto para o ex-governador, que foi tucano também, e que agora está junto com o Lula. Mas Fernando Henrique exagerou completamente
na dose. Você, quando vai assumir uma posição política, ela tem que ser séria. Ela não pode ser essa de ficar, como ele fez, em cima do muro, mas insinuando que o cara a quem ele apoia é Lula. Foi o dizer sem dizer. Isso é ridículo na política brasileira, inadmissível em um momento de polarização, em um momento em que você tem que assumir posições. Agora, essa do Fernando Henrique foi de uma burrice estratégica imperdoável, porque o partido dele, do qual ele é presidente de honra, definiu apoio a uma candidatura presidencial. E ele chega agora e não apresenta um apoio explícito a essa candidatura presidencial, não adianta chegar depois com notinha do partido para dizer que o partido continua apoiando a Simone. Não, apoia. Fernando Henrique representa grande parte do pensamento do PSDB. Não foi uma opinião pessoal dele. Então ele errou feio a não deixar claro, primeiro, que está apoiando o Lula explicitamente. Agora, se ele quisesse ser inteligente, se ele quisesse sim causar aí um grande benefício a Lula e um prejuízo grande a Jair Bolsonaro, era só Fernando Henrique dizer eu apoio a candidatura de Jair Bolsonaro. Olha, ninguém ia querer votar no Bolsonaro depois do apoio do Fernando Henrique Cardoso. Você pediu, Piperno? Não, eu pedi. Até para não deixar dúvida, primeiro que o presidente Fernando Henrique Cardoso, que em muitos momentos foi criticado pelo PT, o PT inclusive chegou até a falar em impeachment de Fernando Henrique Cardoso, fora FHC. Várias vezes. Aconteceu isso várias vezes. Todos. Exatamente. Fora Temer, fora todos. Isso. Todos que não fossem do PT pediram, é verdade. É que eles são democráticos, eles aceitam a alternância de poder. Então, aí os outros pediram da Dilma também, isso acontece. Não, e teve petista que gritou fora Dilma também. O fato é que não foram aliados, né, desde sempre. Lula e Fernando Henrique Cardoso foram, sim, aliados contra a sórdida ditadura dos assassinos de farda. E isso eles foram. No passado, eles estiveram juntos, sim. Agora, depois disso, foi cada um para o seu lado. Em alguns momentos se aproximaram um pouco mais, em outros acabaram brigando feio. E assim caminhou até esse momento agora, quando Fernando Henrique, aos 91 anos de idade, ele deixa claro que não vai participar da vida política, não vai fazer campanha para ninguém, mas, de qualquer forma, deixa muito claro em quem ele não vota. Ora, bolas, é óbvio que Fernando Henrique, um homem de inegáveis credenciais democráticas, não pode e não apoiaria, em hipótese alguma, Bolsonaro. Aliás, marxista até 1959. Eu já participei de um debate lá e tal, e ele falava exatamente isso. Foi, claro, até 1950. Diga. O famoso esqueça o que eu escrevi. Por favor, Constantino, diga. Você vai insistir na tese, então, de que o Bolsonaro não é democrata, mas o Lula, que criou o Foro de São Paulo ao lado de Fidel Castro, que ele sempre bajulou e considerou o grande líder latino-americano, ele é um democrata. É isso. Não, mas bajulação por bajulação. O Henrique Meirelles. Bajulação por bajulação. Falando que o orçamento secreto, que não é secreto, é um absurdo. Ele deve preferir o mensalão, porque ele está apoiando o cara que comandou o mensalão. Aí que tá o negócio, o orçamento secreto. Hipócrita na esquerda. A esquerda vive de hipocrisia, de narrativa incoerente. O orçamento secreto é uma excrescência. Apoiar ditadores de fora é ruim. Apoiar Médici, Ustra, Geisel, Figueiredo, essas coisas daqui, Pinochet, isso é uma excrescência mais ainda, né? Isso é um negócio. Meu Deus do céu, deprimente. Apoiar Figueiredo é pior do que apoiar Fidel Castro? Cruzes. Nossa, aqui eu vou te falar, né? Figueiredo e o pacote todo, né? Figueiredo, Médici, Costa e Silva, AI-5, Ustra, que ele torturava. Isso tudo é pior, né? Agora, eu quero dizer uma coisa. Fica difícil imaginar que o presidente Fernando Henrique Cardoso, com as suas, repito, inegáveis credenciais democráticas, esquerdista. Oi? Credenciais de esquerdista, não democrata. Não, primeiro que ele foi esquerdista, até aí. Até aí, isso não quer dizer nada, isso é uma bobagem. Quer dizer, é a mesma coisa que eu disser que todo direitista é apoiador de Pinochet. É óbvio que não é assim. É uma limitação maldosa e que, aliás, é mentirosa. Ele de esquerda. Ele é de esquerda, tá tudo certo. Não, ele não é de esquerda, ele foi. Ele se tornou moderado. Eu acabei de dizer aqui, eu participei uma vez de um debate, Constantino, que ele falou, eu fui marxista até 1959. Agora, eu quero dizer o seguinte.
O PSDB hoje tem muito mais gente apoiando o Bolsonaro do que o Lula. Por exemplo, o que apoiou em 2018, né? Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro, Dória apoiou o Bolsonaro, o PSDB do Mato Grosso do Sul, que tenta a reeleição, até hoje apoia o Bolsonaro. A Aécio apoiava o Bolsonaro, então... Serrão, por favor, você pediu... Lula tem um agradecimento muito grande a dar aos seus primos do PSDB. Foi a gestão do PSDB que se mostrou absolutamente incompetente, vou usar essa palavra aqui, que é o adjetivo mais calmo que eu encontro, para não ter apurado o assassinato brutal de Celso Daniel. Que Celso Daniel não foi assassinado pelos militares, opressores, ditadores do Brasil, não. E ele não foi só assassinado, tá? Ele foi assassinado, torturado e seviciado. E esse crime contra Celso Daniel não aconteceu na vigência da tal ditadura militar, mas sim na democradura da nova república, da qual PSDB e PT sempre foram sócios. Então, Lula agradece muito ao amigo Fernando Henrique Cardoso por esse imenso favor que o governo dele fez em não apurar o caso Celso Daniel. Porque se aquilo fosse apurado com rigor, olha, não sei o que poderia ter acontecido, não.